Senadora Lídice, eu volto a ocupar a tribuna para falar do dia de hoje, né, um dia em que coloca o Brasil numa situação cada vez mais grave do ponto de vista de zelar, de lutar pela sua democracia. Eu começo aqui lembrando do filósofo historiador Karl Marx, que dizia que a história não se repete, que quando isso acontece é através da farsa ou tragédia. Digo isso porque, depois de toda a luta que minha geração, gerações anteriores à nossa, enfrentaram na luta contra a ditadura militar, no processo de redemocratização do Brasil, sinceramente, não passava pela minha cabeça viver os tempos que nós estamos vivendo hoje. Ver uma manifestação pacífica, ordeira, legítima, como foi a manifestação convocada pelas centrais sindicais, pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, por diversas instituições que têm compromisso com a democracia no nosso país. Sinceramente, senadora Lídice, não passava pela minha cabeça ver uma manifestação com esse conteúdo, dessa importância histórica, pacífica, ordeira, ser tratada hoje aqui em Brasília não apenas como um caso de polícia, mas como um caso de segurança nacional. Me refiro ao decreto, aqui já extremamente criticado, do senhor presidente da República, que simplesmente convocou as forças militares, o Exército, para ir às ruas e colocar ordem nas ruas. Meu Deus, que gesto insensato esse, por que não dizer que gesto irresponsável esse? Convocar o Exército diante de uma manifestação pacífica, ordeira, para pôr ordem nas ruas, como se a maior desordem que o povo brasileiro não esteja vivendo nesse exato momento seja fruto exatamente de um governo que não tem legitimidade, um governo que entrou pela porta dos fundos da história, um governo rejeitado pela maioria esmagadora da população brasileira, um governo acusado hoje de atos de corrupção, de cometer crime de responsabilidade administrativa. Tanto é que já temos a estas alturas mais de 14 pedidos de impeachment. Tanto é que já temos, inclusive, nesse exato momento, a ação do próprio Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Fachin, pedindo a abertura de inquérito contra o senhor presidente, onde ele é acusado, repito, de atos de suborno, atos de corrupção, de cometer crime de responsabilidade administrativa. Senhor presidente, eu quero dizer aqui aos que me ouvem e me veem nesse exato momento, eu lá estive, junto com a senadora Lídice Randolph, com os senadores e senadoras da bancada do PT, do PCdoB e de vários outros partidos, estivemos na manifestação de hoje aqui em Brasília. Manifestação essa legítima, manifestação essa que trouxe para cá o clamor popular, o grito que está na garganta do povo brasileiro, pedindo a renúncia do presidente legítimo, contra as reformas, exigindo a saída pela democracia através da realização de eleições diretas já. Lá estivemos e participamos do início da manifestação belíssima, grandiosa, incalculável a quantidade de pessoas que lá estavam, caravanas e mais caravanas que vieram de todos os estados do Brasil, inclusive do meu querido Rio Grande do Norte. E, de repente, senhor presidente, nós somos surpreendidos com um arsenal de gás de pimenta, de bombas, jogadas de forma indistinta, atingindo a todos e a todas,
pondo em risco a saúde e a integridade física de todos nós. E vimos lá os nossos líderes, senadora Lídice, pedindo paz. Vimos lá as nossas lideranças, Vossa Excelência que estava lá, fez uso da palavra, a senadora Vanessa, senador Humberto, todas as nossas lideranças, e vimos naquele momento tão crítico, tão dolorido, a gente viu as lideranças, repito, das centrais sindicais, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, pedindo paz, pedindo respeito, que os manifestantes não entrassem em provocação, porque nós estávamos ali para exercer o nosso direito legítimo de manifestação, diante da grave crise que o país vive, exigindo e pedindo a renúncia do presidente e a imediata realização das eleições diretas para presidente. Aí, de repente, o que é que acontece? Uma meia dúzia, porque é uma meia dúzia, 50 ou 100 mascarados lá, no meio de uma multidão que estava ali movida, aquela multidão, pelo sentimento de esperança, de dar um outro rumo a esse país, dizendo não a essas reformas e pedindo a realização das eleições diretas. Pois bem, no meio daquela multidão que traz no seu coração a defesa da democracia, porque sabe que só pelo caminho da democracia é que nós vamos superar essa crise que o país vive. Aí, de repente, aparece, repito, meia dúzia de mascarados, 50 ou 100. E o curioso, senadora Lídice, é que aquele arsenal de força policial, de repente, não conseguiu conter aquele incidente lá com os mascarados. Aí fica a seguinte pergunta: por que a polícia, que tinha tanto gás de pimenta na mão, hein? Pois é, por que a polícia que tinha tanto gás de pimenta na mão, por que a polícia que tinha tanta bomba na mão, tanto cacetete, repito, não conseguiu conter aquele incidente e atos, sim, condenáveis, porque nós aqui não aplaudimos nem concordamos com violência de maneira nenhuma, com depredação do patrimônio público. Por isso que fica a pergunta: a quem interessa, senadora Lídice, de repente, os mascarados, os infiltrados, ali estarem, provocar aquele incidente e a polícia simplesmente não tomar nenhuma medida contra aquilo? Pelo contrário, o que a polícia fez foi usar do seu arsenal para atingir, para sufocar, para reprimir aquela multidão que veio a Brasília se manifestar, repito, de forma pacífica, de forma ordeira, de forma legítima. Então, eu teria que trazer aqui o meu testemunho, porque nós não vamos nos calar, nem nós vamos aceitar de maneira nenhuma que, de repente, atribuam aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil, que merecem aqui as nossas homenagens, por terem se deslocado dos seus estados, caminhado quilômetros e quilômetros para vir aqui a Brasília, para dizer que o Brasil tem saída e que a saída do Brasil é a renúncia do Temer, é a realização das eleições diretas, é retirada exatamente dessas reformas. Então, eu quero aqui, nesse momento, homenagear a caravana não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil, as centrais sindicais, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo. Quero aqui aplaudir a todas as instituições representativas da sociedade brasileira que estão nesse momento, todos irmanados num só sentimento, que é o sentimento de pôr fim a esse governo, de que esse governo saia do Planalto, ou através da renúncia, ou através da cassação, e que o Congresso Nacional escute o sentimento popular, escute a voz das ruas, e que a gente possa, em tempo hábil, senadora Lídice, aprovar a proposta de emenda à Constituição do senador Regufe, relatada pelo senador Lindenberg, relatório esse, inclusive, lido hoje na CCJ, para que aí a gente tenha, sim, a saída que o povo brasileiro merece,
que é a saída pelas diretas, devolvendo ao povo brasileiro aquilo que está escrito na Constituição, que é a soberania popular, porque a nossa Constituição, ela fala claramente que o poder emana do povo, e só o poder emanando do povo nesse momento, através do voto livre e soberano, por meio de uma eleição direta, é que vai, sem dúvida nenhuma, superar essa crise e colocar o Brasil em um outro patamar. Termino, portanto, senhor presidente, aqui o meu registro dizendo claramente que, por mais que eles tenham usado a repressão contra os movimentos sociais, por mais que eles tenham usado de todo o aparato hoje, inclusive aqui faço um apelo ao senador Hollenberg, para que ele cuide, senadora Alice, do aparato policial daqui. Mas o grande responsável disso é o governo ilegítimo que aí está, é o senhor Michel Temer. Ele é o grande culpado pelo que está acontecendo hoje exatamente no nosso país. Mas termino dizendo que, apesar de toda essa repressão, senador Randolph, a manifestação foi vitoriosa. Foi vitoriosa porque o ato de hoje coloca a luta pelas diretas em um novo patamar, onde essa luta vai crescer e essa luta vai chegar aqui dentro. E esse Senado e essa Casa e a Câmara não vai ter outra saída, senão aprovar a PEC do senador Regufe, que garantirá que com a renúncia de Temer, porque ele vai renunciar e ele vai cair, porque o povo vai derrubar, nós vamos ter, se Deus quiser, um presidente legítimo lá no Palácio do Planalto, pela via do voto livre e soberano.